do Senhor, livro de Lucas, capítulo 1, versículo 37. Vamos estar lendo aqui em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Irmãos, vamos estar lendo, na verdade, a partir do versículo de número 30, tá? Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberá e darás à luz a um filho, e por-lhe-á o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em seu ventre, em sua velhice. E este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Amém? Pode tomar seu assento em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Nós estávamos lendo esse capítulo, na verdade, o texto que foi dado como tema dessa campanha. E quando se fala no Deus do impossível, a gente lembra de vários milagres que o Senhor fez, vários sobrenaturais que o Senhor realizou na palavra de Deus aqui nós conhecemos. Mas quando nós lemos aqui um capítulo ao qual está inserido esse tema, nós vemos aqui duas situações. Nós vamos aqui relatar a situação de duas mulheres. Uma chamada Isabel, que na sua velhice concebeu, e a outra chamada Maria, que é virgem, e foi escolhida por Deus para conceber Jesus Cristo, para dar a luz ao Filho de Deus. Mas algo que nos chama a atenção nesses dois fatos é que Isabel, a palavra do Senhor diz que ela já era avançada em idade. E a Bíblia diz que Isabel, ela não tinha como conceber, ela não concebeu. E por muitos anos, a palavra do Senhor nos dá a entender, porque quando o anjo anunciou a Zacarias que Isabel iria ter um filho, ele disse assim para Zacarias: Zacarias, a tua oração foi ouvida. Então dá a entender que Zacarias e Isabel já vinham orando a Deus, aleluia, pedindo ao Senhor um filho, porque o anjo anunciou para ele dizendo: a tua oração foi ouvida. Aleluia. E a palavra do Senhor vem dizendo que eles eram já idosos, avançados em idade, eram pessoas que eram tementes ao Senhor, pessoas que andavam no caminho do Senhor, mas não tinham filhos. Então nós entendemos já por aqui que mesmo quando nós estamos, aleluia, na presença do Senhor, andando nos preceitos do Senhor, caminhando certinho na presença do Senhor, nós não estamos isentos, irmãos, que nós venhamos ainda passar por situações em nossas vidas. Por quê? Porque esse casal, eles eram pessoas assim retas diante de Deus, mas não tinham filho. Mas interessante aqui, irmãos, que quando Deus ele quer operar na vida de alguém, não importa a idade, não importa de que maneira você esteja, porque o Deus do impossível, quando ele quer operar, não há barreira para ele. E a Bíblia diz, irmãos, aleluia, que Isabel já tinha cessado o costume das mulheres, mas o Senhor tinha um plano na vida de Isabel. Por quê? Porque o Senhor queria, aleluia, que do ventre de Isabel nascesse um profeta que veria antes do Cristo anunciar a chegada do Senhor, do Salvador. E a Bíblia diz, irmãos, aleluia, que Isabel, ela concebeu. E a palavra do Senhor diz que logo depois que Isabel
pessoas dali, mas foi dali que o Senhor viu Maria e achou graça em Maria e falou para ela, mandou o anjo dizer: seja bendita entre as mulheres, o Senhor achou graça diante de você. E você dará luz ao Filho de Deus. Você dará luz a um menino e ele se chamará Jesus. E a palavra do Senhor diz, irmãos, que Maria, ela não duvidou, ela apenas perguntou: como isso acontecerá? Como? Se eu não conheço homem nenhum, eu não tive relacionamento com homem nenhum, como isso acontecerá? Aí o anjo falou para ela: descerá sobre ti a virtude do Espírito Santo de Deus, e você conceberá. Aí a palavra do Senhor diz que Maria falou para o anjo assim: ó, aqui está a tua serva, seja feita conforme a sua vontade e o seu querer. Eu quero destacar duas coisas aqui. Irmãos, quando o anjo anunciou para Zacarias que a esposa dele ia conceber, ele meio que duvidou. Tanto é que a palavra diz que o anjo deixou Zacarias mudo enquanto a criança não nascesse. Não é assim que a Bíblia diz? Mas quando chegou na vez de Maria, Maria não duvidou. Maria só perguntou assim: como acontecerá? E o anjo falou: olha, vai acontecer desta forma. E ela recebeu a palavra. O que eu quero dizer com isso aqui, irmãos? O que nós queremos chegar? Irmãos, nós temos a certeza que o Deus que você está diante dele é o Deus do impossível. Amém? Glória! Quantos aqui creem que Deus é o Deus do impossível? Glória! Quantos vieram aqui nesta noite acreditando que ele pode fazer o impossível na sua vida? Você pode levantar a mão e glorificar o nome dele? Então nós apresentamos aqui duas situações. Uma que foi duvidada e a outra que acreditou, que creu. E quantas das vezes, irmãos, nós viemos para a casa do Senhor, nós falamos para alguém assim: olha, o Deus que eu sirvo é o Deus do impossível. Eu falo para a pessoa que está na luta, que está na prova, que esse Deus pode fazer um milagre, que esse Deus ele pode abrir a porta, que esse Deus ele pode curar a AIDS, que ele pode curar uma pessoa desenganada. Mas quando é na minha vez, eu duvido. Porque quando eu estou na luta, quando eu estou na prova, vem o desespero, né? Vem o desespero, aí vem a desconfiança. Será que Deus vai fazer? Será que o Senhor vai mesmo operar na minha vida? Mas se você crê que Ele é o Deus do impossível, por que Ele não pode agir no teu problema? Por que é só no problema dos outros? Por que Ele é o Deus do impossível só para você e para mim não? Por quê? O Senhor nesta noite, irmãos, aleluia, Ele está perguntando: cadê a tua fé? Cadê a tua fé no momento que você está na luta e está na prova? Porque profetizar para os outros, dizer para os outros que Deus faz, que Deus acontece é fácil. Eu quero ver você, aleluia, deixar, irmãos, aleluia, a tua fé. Você crê que Deus vai fazer na tua vida? Aí a palavra do Senhor vem dizendo que Sara, ela é estéril, né? Sara era estéril. Lá no capítulo 18 de Gênesis, Sara também era estéril. E quando o anjo se apresentou para falar com Abraão que ela também ia gerar, a palavra de Deus diz que ela riu. Ela riu. Ela duvidou. Por quê? Porque Sara já estava com seus 90 anos. Já era uma mulher idosa. E uma mulher idosa, ela pensou assim: poxa, eu sou idosa, já passei da idade. Como é que eu vou gerar? Mas ela estava diante de uma palavra de um Deus que não é um Deus de madeira. Ela estava diante de uma palavra que não era do homem, não era de qualquer pessoa. Ela estava diante de uma palavra de um Deus, irmão, que abre mar vermelho para o seu povo passar a ser. De um Deus, irmãos, que ressuscitou Lázaro depois de 4 dias morto e já cheirava mal. De um Deus, irmãos, que abre porta aonde não tem, irmãos. Ela estava diante de um Deus, irmãos, que quando Ele fala, Ele cumpre. Aleluia, que as promessas, aquilo que Deus fala para mim e para você, não pode ser revogado. Eu quero ver alguém anular aquilo que Deus já projetou
A palavra do Senhor no livro de Isaías diz: antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém pode fazer escapar das minhas mãos, operando eu. Quem vai impedir? Ninguém, irmão. Então por que é fácil eu profetizar para os outros? Por que quando o negócio aperta para mim, eu choro, eu fico desesperada? Mas quando é para os outros, irmão, creia que Deus vai entrar lá no seu casamento, tá? Deus vai te dar vitória lá no teu casamento. Agora, quando é no meu, aí o negócio fica estreito. E aí? Por que duvidas? Por que não crê? A palavra do Senhor diz também lá no livro de Marcos que um jovem lunático foi levado para que expulsasse os demônios, seus discípulos, expulsasse o demônio daquele jovem. E a palavra diz que os discípulos do Senhor não conseguiram expulsar aquele demônio. Mas o pai daquele jovem, quando chegou diante do Senhor, ele falou para o Senhor, relatou tudo o que acontecia com aquele jovem. E ele disse para Jesus assim: Jesus, se o Senhor pode fazer alguma coisa, faça. Não foi isso que ele falou? Aí qual foi a resposta de Jesus? Se tu pode crer, aleluia. Se tu pode crer, tudo é possível ao que crê. Você pode crer que Deus pode livrar o teu filho? Você pode crer que Deus pode curar essa enfermidade que o médico falou que não tem cura? Você pode crer que o teu filho tem boca de fumo? Você pode crer que o teu filho vai ficar liberto das drogas? Você pode crer, porque se tu pode crer, tudo é possível a você. Tudo é possível, porque o Deus do impossível, Ele está aqui nesta noite. Jesus falou para ele. E quando eu estava lendo, orando e pedindo ao Senhor: Senhor, aquele povo que estava naquela igreja é teu. O Senhor conhece a necessidade de cada um deles. O Senhor sabe o que eles vão lá nesta noite para receber de ti. Senhor, revela, fala para mim, Senhor, o que eu vou falar para aquele povo. E para mim também. Jesus falou assim: olha, fala para eles, pergunta se eles estão crendo. Se eles estão vindo com fé. Porque sem fé, irmãos, não tem como agradar a Deus. Mas quando nós nos aproximamos perto dele, para ele, com fé, tudo é possível. Alguém pode dizer assim: irmão, mas o meu caso é muito difícil. É difícil para o homem, mas não para Deus. Irmão, a minha situação já dura anos. Eu quero dizer para você que a situação de Sara também durou anos. Glória! Glória a Deus. Está demorando, mas o Deus da causa impossível está trabalhando nesse negócio. Glória! O Deus do impossível está operando aí neste projeto, nessa situação que você tem colocado diante de Deus. Ele está trabalhando e no momento certo, na hora certa, você vai levantar a bandeira da vitória e vai dizer que só o Senhor é Deus e só Ele e mais ninguém. Porque você vai dizer assim: olha, a mão do Senhor fez isso. Porque quando eu olhei para um lado e olhei para o outro, eu não vi quem poderia fazer, mas Deus fez. O Senhor fala lá no livro de Isaías: assim como eu pensei, Isaías 14, assim como eu determinei, assim se fará, e não há ninguém que possa revogar. Glória! Irmã, isso é muito forte. Quem pode revogar, irmãos, Aleluia! aquilo que Deus já reservou para a tua vida? Mas é preciso ter fé. É preciso exercitar a sua fé. Meu Deus do impossível
a tua família, na tua casa. É situação financeira? Deus pode mover. É doença? Deus pode curar. Glória! Nós estávamos orando, irmãos, lá na igreja, por uma criança que passou 3 meses no hospital. 2 meses ela ficou em coma. 2 meses em coma e mais 1 mês ela ficou em processo de tratamento. Essa criança chegou no hospital com uma pneumonia. Da pneumonia, ela tinha 1 ano e 10 meses quando ela entrou no hospital. Virou uma infecção generalizada. Essa criança, ela deu parada cardiorrespiratória. Essa criança deu falência múltipla nos órgãos. Essa criança foi desenganada. Os médicos chamou os pais e falou assim: chama toda a família, porque de hoje a Júlia não passa. A mãe e toda a igreja começou a orar. E começou a orar. E ora daqui, vai para monte, faz propósito, e sobe monte, faz vigília, e ora, e clama. Os médicos falaram assim: eu não sei o que aconteceu, mas a Júlia voltou. Passou mais um tempo, a Júlia deu outra recaída. Aí a Júlia ficou novamente, teve que ficar entubada. E passou mais um processo. O coração da Júlia parou, mas a igreja não parou de orar. Alguém de oração chegou para os pais da Júlia e falou assim: não ora mais não, porque Deus quer levar a Júlia. Deus quer levar. Mas a família não aceitou aquela palavra e continuou orando. Eu quero dizer para você: não aceite a palavra do homem. A última palavra é de Deus. É Ele que vai determinar o que vai acontecer na minha vida. Não é o homem. E continuaram orando. E continuaram buscando. Irmãos, era muita gente orando pela Júlia. E no final das contas, a Júlia recuperou. Aleluia! Aí o médico falou assim: olha, a Júlia vai ter dificuldade de falar, a Júlia vai ter dificuldade de andar pelo tempo que ela ficou entubada e ela teve a infecção generalizada. Nenhuma criança da idade dela consegue passar por isso. Eu não sei nem como ela está viva, mas nós sabemos, né? Nós sabemos. Quando a Júlia acordou do coma, o médico falou o quê? Que ela não ia falar. Sabe o que ela falou? Não. A primeira palavra. Depois ela falou vovó. Aí o médico falou que ela não ia andar. Nós temos um vídeo dela dentro do hospital. A mãe dela dando a mão a ela e ela ó, andando. A Júlia andando no corredor do hospital e nós pra lá e pra cá. Aquilo que o médico falou, irmãos, caiu por terra, porque o Deus das coisas impossíveis ressuscitou a Júlia para o nome do Senhor. A Júlia. Meu Deus, aleluia. O médico que tratou da Júlia, dia 1º agora de outubro, foi o culto de ação de graça, ali nos 300. E nós fomos. O médico, um dos médicos que tratou a Júlia foi no culto. Ele falou: eu quero ir nesse culto. Eu quero ir nesse culto. Muita gente, irmãos, que não estava orando, começou a orar. Muita gente, algumas pessoas que estavam afastadas, voltou. Algumas pessoas que não conseguiam mais orar nem jejuar, começaram a orar e jejuar. Algumas pessoas, irmãos, que estavam meio para lá e para cá, se endireitaram. Irmãos, foi para a glória do nome do Senhor. Muitas das vezes o que você está vivendo, o que você está passando, irmão, é para a exaltação do nome do Senhor. É para levantar alguém, é para tocar alguém.
nenhuma, porque quando Deus faz, Deus faz. Sem sequela nenhuma. E eu falei para a mãe dela, eu falei assim, olha, você vai lá na igreja dar o testemunho, vai levar ajuda. Ela falou, vou mesmo. Todas as igrejas que eu for, eu vou levar ajuda, porque, irmãos, aquilo ali é um sobrenatural. É Deus purinho na vida daquela criança. Quando a mãe dela estava no hospital, no processo, alguns enfermeiros passavam na enfermaria e falavam assim, perguntavam, vocês são de que religião? Perguntaram. Aí os pais, nós somos evangélicos. Logo vi. Somos evangélicos. Logo vi. Irmãos, é Deus. Então o Deus das causas impossíveis é